Neste domingo, a Igreja celebra a liturgia do terceiro domingo da Páscoa. E o texto evangélico que ilumina a nossa celebração é do Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. A primeira cena que se coloca diante dos nossos olhos é a atitude de Pedro, que convida alguns dos seus amigos para a pesca. Foi naquele mesmo lago que, alguns anos atrás, Jesus havia escolhido os primeiros a serem seus discípulos e futuramente apóstolos. E entre eles estava Pedro e João. Depois de uma pesca extraordinária, Jesus havia afirmado a Pedro que ele haveria de ser pescador de homens. O fato de Pedro chamar os colegas para a pesca demonstra a sua desilusão. Aquele que havia sido chamado para pescar homens voltou ao mar para pescar peixes e levou consigo os seus amigos, entre eles alguns que foram escolhidos por Jesus para serem seus apóstolos. A cena, portanto, inicia-se com uma atitude de extrema frustração, desilusão. Eis que, de repente, surge um personagem que, como que a provocar os discípulos, lhes pergunta se eles têm algo para comer. E os discípulos declaram o seu fracasso. Haviam trabalhado a noite toda e nada haviam apanhado. E repete-se o gesto. Jesus ordena àqueles homens que lançassem a rede à direita da barca, e eis que eles recolheram tamanha quantidade de peixes, e assim reconheceram que aquele que estava à margem do lago era o Senhor. O Evangelho nos diz que Pedro estava nu. A nudez de Pedro significa que ele, mergulhado na dúvida, no medo, na vergonha, havia perdido a sua identidade. Pedro veste a sua túnica e lança-se ao mar para ir ao encontro de Jesus. É o discípulo ardoroso que anseia por toda custa encontrar-se com o Mestre. O evangelista nos diz que Jesus havia preparado para eles uma pequena refeição feita de pães e de peixes. Ao redor daquela fogueira, Jesus interroga 3 vezes a Pedro. Pergunta a ele a respeito do seu amor. Tu me amas mais do que estes? É como se Jesus estivesse compensando as 3 vezes que Pedro o havia negado. Agora não se trata de reafirmar a fé, mas se trata de reafirmar o amor. Porque fé e amor quase que se confundem. E Pedro, por 3 vezes, afirmou o seu amor por Cristo. E a cada afirmação de Pedro, Jesus reafirmava a sua missão. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. O que é que restitui sentido à vida daqueles discípulos? Restitui o sentido à vida deles o fato de encontrarem-se com Jesus. Se darem conta de que Jesus não se afasta deles. Jesus os acompanha em todas as circunstâncias e, não obstante, todas as suas dificuldades. Jesus é o companheiro fiel, é o amigo de todas as horas. É Jesus que enche de sentido a vida dos discípulos, como a nossa também. Mas, além disso, o que ajuda os discípulos a
encontrarem a sua identidade e recuperarem o seu ardor, é o fato de Jesus reafirmar a missão que lhes havia confiado. Se outrora Jesus disse que Pedro era chamado a ser pescador de homens, agora Jesus diz que Pedro é chamado a ser o pastor que apacenta as suas ovelhas, os seus cordeiros. Jesus faz com que Pedro tire os olhos de si mesmo e dirija o seu olhar para aqueles e aquilo que Jesus confiou ao seu cuidado. A nossa vida recupera sentido quando nós nos damos conta de que Jesus jamais nos deixa só. Quando nós nos relembramos da missão que Ele nos confiou, seja onde quer que for, quando nós nos recordamos que é preciso que cuidemos das pessoas e das coisas que Ele colocou sob os nossos cuidados, para que nós possamos encontrar a verdadeira felicidade e a verdadeira paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.